Olá a todos e a todas. Eu gostaria de começar a minha fala externando a minha satisfação em fazer parte desse evento, um evento que traz uma discussão, uma temática tão importante, tão necessária. Então eu gostaria de agradecer à professora Jussiene, pelo convite, pelo contato. Eu sou a professora Ana Paula Araújo, eu sou professora da Rede Pública de Ensino do município de Caravelas, aqui no extremo sul da Bahia. Eu sou formada em Letras pela UESB, pós-graduada em Língua Portuguesa também pela UESB e mestre em Letras pela UESC. Então, eu leciono Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 2. Sou também vice-coordenadora da APLB Sindicato, do Sindicato dos Profissionais da Educação do município de Caravelas. E falar aqui desse tema, descolonização dos saberes, a educação e as ações antirracistas. Uma temática extremamente importante, como eu já havia falado, e necessária, partindo da escola enquanto principal lugar de transformação social, o principal lugar de mudanças sociais, a escola, e que infelizmente muitas das vezes ainda reforça os preconceitos existentes na sociedade. A escola que deveria desconstruir esses preconceitos, esses antigos saberes, infelizmente ela acaba reforçando, E o negro, ele sempre foi estigmatizado, no Brasil, isso por conta da fomentação da nossa construção, da nossa historiografia, E essa historiografia ter sido construída a partir de uma visão de mundo europeia, o eurocentrismo, que passa, para nós os saberes nessa perspectiva eurocêntrica. Então, a escola ainda é responsável, por passar, aos alunos esses saberes ainda numa perspectiva eurocêntrica, nessa perspectiva que coloca o negro sempre numa condição de inferioridade, numa condição de subalternidade. E se a gente for olhar a história, a história da educação, do desenvolvimento da educação brasileira, a escola ela sempre foi um lugar de exclusão, Ela sempre foi um lugar de segregação. E isso, pode ser muito bem aqui visto no decreto de número 1331, de 17 de fevereiro de 1854, onde estabelece que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos. E a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade do professor. Já no decreto de 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, estabelecia que os negros eles só podiam estudar no período noturno. E diversas estratégias foram montadas ali no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos da escola. Então a gente percebe aí como a escola ela já foi pensada para ser esse espaço excludente, esse espaço de sustentação de preconceitos, E isso ainda é sustentado até hoje. Também muito devido à dificuldade, por parte de alguns profissionais da educação, de ter esse olhar mais sensível, esse entendimento, da escola enquanto lugar de transformação social, de entender que o aluno é um ser social, que é um indivíduo, é um todo, Então, que é um indivíduo social,
que traz uma história, uma construção, e que ele está inserido num contexto social que é diverso, que é, né, plural. Então, muitas das vezes o professor ele tem ali aquela ideia de que ele é professor da disciplina A, B ou C e de que a única obrigação dele é de passar os conteúdos da sua disciplina. Então, o professor está muitas das vezes ali mais preocupado em passar os seus conteúdos, né, numa educação mais conteudista, e esquece da formação do ser, do indivíduo enquanto sujeito social, enquanto sujeito crítico, reflexivo, pensante e transformador da sua própria realidade, né? Então, infelizmente, essa perspectiva de ensino, essa visão de ensino de muitos profissionais da educação, de muitos professores e professoras, elas acabam fortalecendo, né, esse preconceito, né, fortalecendo esse preconceito dentro da escola, dentro da sala de aula, e esses saberes, né, europeus apenas que nos são passados numa perspectiva apenas do colonizador, numa perspectiva de quem oprimiu, né, de quem violou, e infelizmente sem nenhuma visão crítica, sem nenhuma reflexão crítica, né, desses conceitos, desses conhecimentos que nos são impostos na escola como verdades absolutas, né? Então, e é através da educação, e isso é muito complicado porque é através da educação, né, que a herança social, a herança histórica, né, o legado de um povo, ele perpassa para gerações futuras, né, e é inserido na história através da educação. Então, se eu negligencio isso, se eu apago a história de um povo, de fato, né, numa perspectiva diferente da perspectiva eurocêntrica, eu apago a real história e imponho como verdade absoluta apenas uma perspectiva, um lado da história, infelizmente, as gerações futuras elas vão ser impossibilitadas de ter uma visão de fato da sua real história. Então, o que acontece? Desse modo, Munanga ele vai dizer o seguinte, que privados da escola tradicional, né, proibida e combatida para o filho, né, de negros e negras, a única possibilidade era o aprendizado do colonizador. Então, se a maior parte das crianças, né, elas está nas ruas. E aquele que consegue burlar as dificuldades sociais, as barreiras sociais e adentrar os espaços escolares, né? E permanecer ali nos bancos escolares, ele também não está livre de receber ali, de ser incutido nele uma história que não é a dele. né? Então, a história que é ensinada é outra, não a história dos seus ancestrais africanos, né? Não a história do seu povo, mas essa história é substituída pela história de francos louros, olhos azuis, né? Então, são outros protagonistas completamente diferentes desse aluno, né? Então, são o próprio conteúdo da história, da geografia, né? Das metrópoles. A escola representa um universo através dos saberes, do seu conhecimento, que é completamente diferente, né? Do universo que circunda esse aluno negro. Então, dessa forma, não há uma desconstrução desses saberes, né? Desse eurocentrismo. Então, isso só vai melhorar um pouco ali, né? Nos anos 2000, com a Lei 10.639, de 2003, né? Que estabelece a obrigatoriedade do ensino, né?
a obrigatoriedade ali do ensino da história da cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Mas mesmo com a Lei 10.639, né, mesmo com essa obrigatoriedade, a escola ainda encontra as dificuldades para trabalhar essa temática, que normalmente na escola só é trabalhada no 13 de maio, né, na falsa abolição, e sem nenhuma consciência crítica, sem nenhuma reflexão crítica dessa falsa abolição, sempre ali exaltando a figura da princesa Isabel como uma salvadora, uma libertadora, uma redentora, né? Ou se trabalha também ali com algumas apresentações artísticas, né, de dança, a consciência negra, mas sem uma reflexão mais aprofundada do real significado do 20 de novembro da consciência negra. E são os únicos períodos do ano que se trabalham normalmente nas escolas de ensino básico essa temática da cultura africana, né? E do restante do ano não se fala em cultura afro, não se fala, né? Não se aborda essa temática nas disciplinas, e apenas nessas datas-chave de uma forma muito ainda deturpada, defasada, né? Infelizmente. Então, a obrigatoriedade, né, da lei, a lei de 10.639, que traz essa obrigatoriedade, ela, além dessa importância da obrigatoriedade de trabalhar, né, a história da cultura africana, né, nas escolas, ela ainda vem nesse sentido de fazer um resgate, mesmo um resgate crítico, de trazer a história real contada a partir da perspectiva do próprio povo negro, né? E ela traz ali a possibilidade desse resgate, dessa reflexão crítica, né? Dessa retomada, desse reparo, né? Que foi negligenciado há séculos e séculos. E que é a partir daí, então, trazida para esse espaço escolar, né? Mas que, como eu já disse, ele ainda encontra muitas dificuldades, a escola ainda encontra muita dificuldade nesse trabalho, mesmo com essa obrigatoriedade da lei, por várias questões, né? Por as questões, muitas das vezes, os professores não terem a formação adequada, não terem o conhecimento adequado para tratar desse tema, desse assunto, né? E aí entra também a questão das questões da intolerância religiosa também, que às vezes a dificuldade de um professor que defende uma outra ideologia religiosa, né, trazer a discussão da temática negra. Enfim, são várias questões que perpassam a falta de formação continuada, e a lei também, ela vai também tratar dessa questão da formação do professor, a capacitação do professor, para que ele possa incluir em sua prática pedagógica, independente de qual seja a disciplina, abordar também essa temática. Então, é muito importante esse olhar atento e sensível, né, para essa temática, né? E aí entra a questão também da formação do professor, né? A formação continuada, entra também aí os gestores, também as secretarias, né, municipais, sejam elas municipais, estaduais, enfim, de educação, nesse sentido de formar o professor, de capacitar o professor para repensar a sua prática, né, para que ele tenha subsídios ali para colocar na sua prática pedagógica de forma adequada à questão da temática negra, né, na tentativa ali de formar um cidadão crítico, reflexivo, atuante, desconstruir esses saberes eurocêntricos
que é uma obrigação das escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares, de escamotear esses caminhos eurocêntricos e trazer a inserção desses conhecimentos da cultura africana, entender, fazer os alunos entenderem que, para além de seres escravizados, né, que vieram ali em condições desumanas em navios negreiros da África, os negros, eles trouxeram em suas bagagens, que aqui conseguiram chegar, é uma bagagem riquíssima, cultural e que tem uma contribuição importantíssima na formação do nosso país enquanto nação, na formação do Brasil, né? Toda a contribuição, toda a bagagem, toda a riqueza cultural, social trazida pelos povos africanos, né? Então é muito importante que se tenha esse olhar e que esse conhecimento seja passado de fato na perspectiva do próprio povo negro, não só para o povo negro, mas para todos, né, independente da etnia, né, eles saibam a real contribuição, né, e a importância do povo negro para a formação do povo brasileiro. E trazendo também um pouquinho essa questão da escola ainda ser esse espaço que reforça os preconceitos, trazendo para a minha área de atuação, que é a língua portuguesa, né? Que infelizmente a língua também ainda é constituída na sociedade como um instrumento de poder, né? Quem domina a norma padrão da língua, aquilo que é preconizado pela gramática, tem o poder na sociedade. E quem não domina, quem não as usa, é marginalizado. E quem são esses que não dominam essa norma padrão da língua portuguesa? Quem são esses que não dominam a gramática, né? E aí, se a gente for falar dos alunos da escola pública, são os alunos pobres, os alunos negros, né? E que são marginalizados também pela sua fala, né? E há uma norma, né, eleita como uma norma, a forma de prestígio, que é a norma padrão. Então, aquele aluno que não fala a norma padrão, né, ou tem dificuldade, ele ainda é estigmatizado na escola. E de uma forma muito cruel e brutal, né, esse aluno ele precisa abrir mão da sua fala, que é marca da sua identidade, né? Nós, seres humanos, né? Nós, pessoas humanas, nós somos seres sociais, né? Somos seres diversos e os nossos ambientes sociais, eles são múltiplos, né? Seja ele a nossa casa, a igreja, a rua, os sindicatos, enfim, né? E obviamente que as nossas relações sociais são diversas e isso vai influenciar diretamente na nossa língua, né? Na nossa fala. Então, o indivíduo que ele tem o domínio da norma padrão, ele vai usar, né? Vai saber usá-la, e quem não tem, ele vai usar a língua que é característica da sua comunidade linguística, né? E essa língua, ela não pode ser inferiorizada, ela não pode ser estigmatizada, né? E infelizmente na escola ainda não é um espaço que trata de forma adequada essa variedade, né? Infelizmente a escola ainda é um lugar de sustentação do preconceito linguístico, né? Ainda trabalha com esse conceito do certo e do errado, que a sociolinguística, que é a minha área de atuação, a minha linha de pesquisa, ela vem para relativizar esse conceito do erro, né? Esse conceito daquilo que é errado. E não é que a gramática ela não vá ser ensinada na escola, não, muito pelo contrário, ela precisa e deve ser ensinado, porque uma vez que o domínio da norma padrão ele é caracterizado na sociedade como instrumento de poder, eu não posso privar o meu aluno de ter também esse domínio, né? Porque ele vai ficar, senão ele vai ficar sempre à margem. Mas é preciso que essa abordagem, esse ensino da gramática dentro da sala de aula, ele seja feito de forma adequada,
né? De forma que eu não cause danos no processo de ensino-aprendizagem. Né? Essa abordagem ela precisa ser respeitosa com a língua que o aluno já traz, que é marca da sua identidade. Né? Essa língua que representa a sua comunidade linguística. Então, o apagamento brusco dessa língua, né, significa apagamento da identidade desse aluno. Então, é preciso o ensino, se pensar no ensino de língua portuguesa, no ensino de gramática, a partir daquilo que o aluno já traz, respeitando a sua língua, a sua identidade, a sua marca de identidade, né? Respeitando a sua marca linguística, que é característica da sua comunidade linguística. Né? Então, um ensino inadequado, uma abordagem inadequada, respeitosa dessa variedade, né, que o aluno traz, da variação linguística, né, dessa variação que o aluno traz, que é marca da sua identidade, isso pode causar sérios danos, né, constrangimento ao aluno, revolta e até o desinteresse pelo aprendizado da língua. Então, se o meu aluno ele perde o interesse para aprender a norma de prestígio social, né, ele vai ter muita dificuldade na aquisição da gramática. Então, eu acabo aí também contribuindo para que o meu aluno perca o interesse gramatical, né, e, consequentemente, ele tenha dificuldade nesse aprendizado e ele fique sempre à margem. Ele não tenha esse domínio dessa norma. Né? Então, é preciso que a escola ela repense nessa abordagem, né, dos saberes, de forma que a escola ela sirva o seu papel, não de sustentar, não de ser um espaço fértil de sustentação de preconceito, seja ele linguístico, seja ele racial, de gênero, seja qual for, mas para que a escola assuma o seu real papel, que é de transformar a sociedade, que é de transformar esse indivíduo, que vai transformar a sua sociedade, o lugar onde ele atua e a sua própria história, ok? Então, eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade e um forte abraço a todos e a todas.